Olá, muito boa tarde. É um prazer de estar aqui de novo com vocês. E hoje teremos uma convidada especial. Sim, é a doutora Dineuza Martins. Ela é psicóloga e ela foi convidada para nos falar de um tema muito interessante, que é sobre como saber se você tem compulsão por compras. Isso é um fator que afeta milhares de pessoas e muitas vezes nós desconhecemos, né? Que temos este assunto, este problema. Então, a doutora Dineuza, façam perguntas que ela vai explicar detalhadamente por que isto acontece. E quem estiver assistindo esse vídeo pelo IGTV, curte, compartilha, mostra para outras pessoas, porque as pessoas precisam saber, né? Precisam saber que passam por isso. Então, vamos lá. Eu vou convidar aqui a doutora Dineuza para participar sobre este assunto, tá bom? Vamos ver, deixa a doutora Dineuza entrar, né? Doutora Dineuza, vai ser um prazer estarmos com ela. Boa tarde, doutora Dineuza, como você Boa tarde, está? Lúcia. É um prazer, é um prazer imenso recebê-la aqui, né, na nossa live, né, para falar desse assunto tão importante, que tantas pessoas passam por isso, como eu estava falando, e muitas pessoas desconhecem. Isso aí afeta milhares de pessoas. E é isso aí, eu peço que você se apresente e para darmos início ao nosso bate-papo bem gostoso, né? Boa tarde E a é você, isso. Lúcia. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. E o assunto que nós vamos abordar hoje pode até parecer uma bobagem de início, porque às vezes as pessoas confundem, né, ser consumidor e quando isso passa para compulsão, ou seja, isso já se tornou uma patologia. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa compulsão nas compras. Certo. Então, para dar início, né, à nossa live, eu vou fazer uma pergunta. Fala sobre um pouco o que é compulsão em compras. Explica a gente o que é isso. Bem, Por Lúcia, que a acontece isso? compulsão em compras, ela é uma doença, ela já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e ela tem um nome. Ela é onimania ou anorexia, tá? É, ela vem do grego eis, que significa compras, e mania, que vem da loucura. Então, mania por compras é justamente esse desejo absurdo. Então, a orquiomania é a compulsão por compras. Esse é o nome dado à doença. E por que acontece essa compulsão? Tem algum distúrbio, alguma coisa que seja assim? Por que a pessoa reage dessa Bem, forma? no primeiro momento, nós observamos que ela tem referência ao estado emocional da pessoa. Ou seja, pode ocorrer uma perda de um ente querido, uma separação também. E é uma forma que a pessoa encontra de compensar esse vazio. Então, ela sai às compras, de início, uma coisa banal, sutil, porque qualquer um de nós estamos. O que diferencia é quando esse ato do comprar ele ultrapassa o limite do que podemos considerar normal. É quando ele já traz os prejuízos. Então, muitas vezes, essa compulsão pela compra, ela vem uma forma de compensar esse vazio. Entendi. E assim, um ser humano que assim apresenta esse distúrbio, né? Como é o nome que você Homeomania. falou? Onomania. Muito legal. Eu não conhecia. Olha aí, gente, vamos prestar atenção, vamos observar se vocês têm onomania e se tratar, né? Então, quais as características assim que a pessoa pode apresentar assim de imediato, assim, quando a pessoa tem esse Bem, problema, uma doutora? pessoa que já está nesse caminho da compulsão por compras, você pode observar que o lugar preferido dela é o shopping. Então, se você convidar essa pessoa para qualquer outro lugar, ela vai
pouco que não aceitar de bom grado, mas se você a chamar para o shopping, com certeza ela aceita de pronto, sem pensar duas vezes. Por quê? Para essa pessoa, o shopping é como se fosse um habitat natural. Ela se sente bem ali. Podemos até dizer que é a Disneylândia, né, dos compulsores, seria o shopping. Porque, com certeza, essa pessoa sabe que dali ela não vai sair sem comprar alguma coisa. E se você chamar essa pessoa para uma praia, para um teatro, ela não vai ter essa compulsão nesses espaços. Mas dentro do shopping, sim, ela vai ter mil e uma oportunidades de comprar. Seja o que for, mas ela vai comprar. Então é isso, a pessoa prefere ir para shopping, é uma pessoa que ela perde o tempo nas compras. Quando ela está comprando, ela perde a noção de para ela o que importa é só as compras. Né? A necessidade dessas compras, muitas vezes, são coisas que ela nem precisa. E aí ela apenas quer comprar. E aí estoura cartão de crédito, estoura cheque especial, muitas vezes toma empréstimo para poder pagar essas dívidas, mas aí ela gera novas dívidas e vai gerando uma bola de neve enorme, sem controle. Tem uma pessoa aqui que Sim. falou, Lua Salles. Sejam muito bem-vindos vocês, né? Tem Nato Quanto, Lua Salles, Desaneide, façam perguntas, podem conversar, podem participar, que é isso que nós queremos, assim, para vocês também interagirem. Lua Salles falou aqui também, acontece com lojas Sim, online. acontece É sim, isso, Lua. Boa doutora tarde para Neuza? você. E veja só, na pandemia, o grande boom da pandemia, as vendas online aumentaram muito. E o grande vilão disso tudo aí são os fast food, né? Porque as pessoas saem pedindo comida. Na época da pandemia, onde todo mundo estava trancado dentro de casa, as pessoas compravam pela internet. Então, eram pessoas que estavam ali Isso. isoladas e as compras online eram um pouco uma saída de emergência para elas. E elas mergulharam nesse mundo das compras online. E foi mergulhando cada vez mais e as dívidas aumentando também. Então, as compras online, claro, são um grande vilão nisso tudo, além do fast food, como eu falei, que aí entra toda uma questão. Por quê? Uma pessoa que mergulha da compulsão por compras, ela já deve estar inserida dentro de uma ansiedade, de uma depressão, e aí ela vê as compras como uma forma de se curar até. Só que é uma ilusão, né? Ela está gerando apenas mais dívida, está em descontrole. Por quê? Ela não apenas consegue explodir todo o financeiro dela, como ela vai para o cartão financeiro das outras pessoas. Então, isso interfere no casamento, isso interfere nas amizades, na família. Muitas vezes pega o cartão de crédito do pai, da mãe, do esposo, de irmão, de amigos. E quando vê, ela extrapola também. E aí ela nem pode pagar o dela e nem consegue pagar o da pessoa que ela pediu o cartão. E é só confusão. Vão vir brigas, vão vir rupturas de relacionamentos por conta desse descuido, né? Por assim dizer. E isso já vai gerando também aquele descontrole Sim, financeiro, né, de um modo sim. geral. E aí Sim, as pessoas já justamente, não. porque esse descontrole, agora entrando na sua área, Lúcia, que é a área de educação financeira, o que é que vem? Assisti uma live sua onde você falava dos gastos fixos e os gastos fantasmas. Então, a pessoa que tem a compulsão por compras, os gastos fantasmas viram uma rotina para ela. Porque, digamos, ela vai para um shopping resolver algum assunto lá. Digamos que ela vai a um oftalmo no shopping. Ela sai do oftalmo, então ela já vai automaticamente fazer um lanche, ela tem vontade de passar numa loja, ela vai visitando as vitrines, bate o olho em alguma coisa, ela tem aquele impulso de comprar simplesmente porque achou bonito. E detalhe, Lúcia, muitas vezes essas compras que são originadas, as pessoas nem chegam a usar. Compra
Quando chega em casa, olha direito, não gosta mais daquilo e deixa encostado. São as compras Totalmente desnecessárias, né? Isso? desnecessárias, todas levadas pelo impulso, desejo incontrolável. Você já falou um pouco aí sobre as causas, né? Mas assim, você podia falar mais um pouco sobre por quê, assim, as causas, falar mais sobre isso aí, porque para as pessoas se policiarem em Certo. relação As a isso. causas, como eu tinha falado antes, ela vem de origem emocional. Assim, se eu estou muito Certo. triste, digamos que houve uma perda na família, e aí eu começo a comprar. Eu saio para comprar e nem preciso sair, vou na internet e começo a comprar coisas que eu nem tenho necessidade. Isso. E eu percebo que quando eu efetuo aquela compra, eu sinto um certo alívio, certo aquele momento. Eu Naquele sinto um momento, não é certo isso? alívio, eu sinto um certo conforto, fico confortável, fico mais tranquila. Só que isso Entendi. daí é uma Entendi. dependência, como uma dependência química, como uma dependência do álcool, que você vai querendo mais. Então, você efetuou uma compra, se sentiu bem. E a sensação de bem-estar, ela é muito instantânea. E aí, automaticamente, eu já pulo para outra compra, porque eu estou mais triste ainda. E aí vem a ansiedade, vem a depressão. Muitas pessoas até ficam trancadas em casa com a síndrome de pânico, e aí começa, já que eu não posso sair, eu vou para a internet. E aí é aquele mar de produtos, né? Automaticamente os comerciais ficam lá empurrando, né, compras para você. E aí vem a Shein, vem a Shopee, que empurra um monte de coisas para dentro de casa. A dona de casa, ah, novidade, promoção. Essa é a palavra, é a palavra preferida do compulsor, a promoção. Ele viu a palavra lá, promoção, e ele Doutora já Dina, mergulha aí nas já compras. vai. Doutora Neuza, teve uma pessoa que perguntou aqui, Nato Quanto, perguntou, essa síndrome surgiu devido à pandemia ou ela já é uma Não, ela síndrome já antiga? existia, ela já Assim, existia. assim. Só que na pandemia, ela, digamos que ela ampliou um pouco mais, ela saltou mais aos olhos, devido ao momento né, das pessoas estarem ali isoladas. Mas ela já existe há muito tempo, só que né, as pessoas confundem ser um consumidor para ser uma pessoa compulsiva. Consumidores nós somos, eu, você, nós, desde que seja um consumo inteligente, um consumo consciente. Eu vou comprar aquilo que eu sei que eu vou precisar. E aí a diferença é essa, é ter Entendi. consciência. Por isso que é a diferença do consumidor para um consumidor compulsivo, né? Boa tarde aqui, Érica Moraes. Boa tarde, Sânia Figueiredo, Camila, Priscila. Vamos participar, gente. Sejam todos bem-vindos, né? E esse assunto é muito importante, como eu falei no início. Às vezes nós temos essa compulsão em compras e não percebemos. Depois que essa live fica gravada, vocês compartilhem com seus amigos, curtam, porque esse assunto é muito interessante. E para que a gente tenha um planejamento financeiro, para que também a gente se cure, a gente aprenda a educação financeira, é muito importante identificar este assunto aí que a doutora Dinelza está abordando. Então, vamos entender bem direitinho. Doutora Dinelza, existe assim um público-alvo assim que afeta mais? Outra coisa, antes de fazer essa pergunta, voltando ainda na outra, eu queria saber, essas compras têm a ver só com algum tipo de compra, por exemplo, com roupas, joias, ou engloba tudo, por exemplo, alimentos, cursos, sair demais, e tudo está incluído nessa mesma compulsão em compras, ou só tem mais a ver com roupas, objetos para nosso Tá tudo uso, vamos dizer assim. pacote, Lúcia, porque muitas vezes as pessoas ela tem aquela compulsão por compras em imóveis. A pessoa está com um móvel bom lá dentro de Entendi. casa, mas aí ela precisa estar vendendo aquela imagem, ter aquela casa perfeita, e aí a compulsão dela gera uma falsa necessidade de que ela precisa trocar o sofá, de que ela precisa trocar a TV, de que ela precisa trocar o armário, né?
Então, isso vai tudo, viagens. Quem é que gosta de viajar, né? Mas muitas vezes, se nós observarmos, as viagens, elas nada mais são do que uma fuga dos problemas. E não aquele prazer, aquela diversão. Então, a gente tem que ter cuidado também. Eu estou viajando prazer, porque eu mereço, eu trabalho, claro, viajar é gostoso, também é uma terapia. Eu estou viajando constantemente para fugir da minha realidade. E a pessoa começa a comprar cursos, nem termina um, já vai atrás de outro, jurando que aquilo ali vai ser ótimo, porque vai dar um engajamento maior na sua carreira e tudo mais, mas a pessoa não consegue concluir, já compra outro, e pior de tudo, gasta muito dinheiro e não consegue repor esse dinheiro com os cursos. Porque para você fazer um curso, você tem que, depois, aquele curso que você fez, você aproveitar, reverter de uma forma Exatamente. onde ele gere Ganhar, né? dinheiro para Lucrar. você. Mas se eu depender do eu nem Exatamente. concluo, já estou atrás de outro, eu fico lá acumulando porque ele não vem para meu benefício, isso também é uma forma de corrupção. Né? Sapatos, roupas, joias, né? Alimentos, Alimentos, gente, eu também claro, nessa... alimentos também, porque veja, se eu sou uma pessoa fase da ansiedade, né? Digamos que eu tenho um trabalho muito estafante, com uma sobrecarga muito grande, e aí esse trabalho me gera ansiedade. Nesse momento, tenho que ter alguma coisa para me acalmar. Eu tenho que ter alguma rota de fuga. E aí as pessoas, a maioria delas vão para a Uhum. comida. Né? E não é aquela comida saudável, é qualquer comida. Vamos para o iFood, aí chega no iFood, começa a pedir comida, aí é comida final de semana, é comida durante a semana. É motivo de comer errado, mas é motivo para comer. Então, tudo se engloba móveis, joias, roupas, sapatos, viagens, cursos, a lista é infinita. Falando em compras, joias, tudo, né? Tá chegando o Dia das Mães. As mães que ficam querendo presente dos filhos, né? Assim, eu queria ganhar isso também, que acho que já tem esse problema. Aí fica querendo, pedindo aos filhos, eu queria ganhar isso. Isso também caracteriza nessa fator que você está falando, Depende, nessa porque às doença. vezes os filhos são tão, como eu posso ser, controlados financeiramente, que o Dia das Mães, elas usam justamente para ganhar aquele presente massa, né? E muitas vezes a mãe está cansada de ganhar panela de pressão, de ganhar Uhum. objetos para que ela, do lar, ela quer algo para ela. De repente pode se juntar os filhos e dar um único presente, porque não vai pesar para ninguém. Uma viagem para essa mãe, um spa, né? Coisas que ela se beneficie. E aí pode ocorrer isso, ao invés de cada filho dar um presente para a mãe usar em casa, por assim dizer, adular, junto aquele grupo, dá um único presente. Não, mas eu quis dizer assim, mas eu quis dizer assim, se um filho tiver essa doença, essa doença também caracteriza para ele dar as coisas ou não Com só comprar certeza para que ele. sim, porque é Entendeu? um motivo para ele ir às compras. Não apenas para ele, como para o outro, né? E Ah, observe que a pessoa que tem essa compulsão, ela sempre é ligada em marcas, em produtos com muita qualidade, então são coisas muito hum, caras. E às vezes ela divide essa entendi. cilada de dividir no cartão de crédito. Vi uma bolsa lá linda. Mas olha só, divide em 6 vezes. Vou levar. É pouquinho, 50 por mês, no instante eu pago. Sai dali, ela não vai comprar só aquela bolsa. Ela já vai passar numa loja de sapato e vai ver um sapato que combina com esse sapato. Esse sapato é lindo. Olha, dividi em 4 vezes, que bom. Aí ela vai, entra e divide. Só que ela já tinha dividido 6 vezes a bolsa, pega o sapato, divide em 4, e aí vê uma roupa, divide. Ao invés de comprar uma peça só, tá na promoção, palavra mágica, e a pessoa mergulha nisso aí, começa a comprar, comprar, comprar. Quando você vê, Palavra mágica, gostei. palavra mágica, porque dá aquele Promoção. insight na Palavra pessoa. mágica. E tem um público. E existe assim, essa doença, como é? Oniomania, exato. Oniomania, né? O nome da doença.
Existe assim um público-alvo que afete mais, ou seja, mulher, homem, crianças? Qual o público-alvo que afeta mais Tanto homem esta quanto doença? mulher. Mas os registros constam que as mulheres realmente é o público que mais tem a propensão para a compulsão em compras. Sim, entendi. E assim, quando nós formos fazer compras, que perguntas nós poderemos fazer a nós mesmos antes de comprar? Assim, o que é que eu posso Sim, pensar? Assim, a pessoa que tem essa doença, né? Digamos, eu já identifiquei que eu sou compulsiva, que eu gosto desse nome promoção, que eu não posso ver uma coisa que eu quero e o olho chega, fica vibrando. Mas aí, com esse conhecimento, né, que a senhora está passando, aí eu já estou tendo consciência, não só eu, como todos os nossos telespectadores aí que estão escutando nossa live. E aí, que perguntas nós poderemos fazer para nós mesmos antes de comprar? O que é que a gente tem que pensar, analisar, raciocinar para que não chegue assim aquela tentação de comprar sem é. necessidade, vamos dizer No assim. início, toda compra ela tem que ter uma programação. Então, se eu estou lá no shopping passeando e de repente eu vejo algum objeto que eu estou precisando para minha casa, primeiro eu tenho que perguntar: eu preciso? Eu Uhum. tenho a avaliação da necessidade. Eu preciso realmente desse objeto? De repente, o que eu tenho em casa dá para aguentar mais um pouco. A avaliação de me perguntar se de Uhum. fato eu preciso de, urgente daquele objeto. Né? A pergunta é: eu posso comprar? Entendi. Ou seja, comprar eu posso, mas eu posso pagar por esse objeto nesse momento? Esse objeto que eu estou desejando comprar, ele está dentro da minha programação financeira? E aí, Isso. Foi interessante se porque eu você. deixar para comprar amanhã esse objeto, assim, não, amanhã eu compro. Será que se eu deixar para amanhã, eu ainda vou estar com esse pensamento de comprar esse objeto tão rápido? Talvez não. Porque quando eu parar, respirar e analisar, eu vou ver que, eita, eu preciso, mas dá para um pouquinho mais aquele fogão que eu tenho lá em casa, dá para aguentar mais alguns meses. Então, assim, eu estou precisando, mas não é urgente. Se eu posso pagar, bem, isso não está dentro do meu orçamento. Deixa eu analisar aqui a minha lista, a minha agenda de dívidas. Não, se realmente eu for comprar, mesmo sendo a longo prazo, eu vou estar estendendo uma compra. E não é legal, porque existem também situações de surpresas na vida da gente, né? Uma doença, alguma coisa. Então, a gente não pode também estar gastando tudo demasiadamente, como eu já vi numa live sua referente a isso, né? E eu tenho que me perguntar Uhum. se a terceira pergunta que eu falei, né? Se eu deixar para amanhã, será que eu ainda vou estar com esse desejo de comprar esse objeto? Então, essas são perguntas básicas, mas que funcionam muito bem. E é muito interessante mesmo isso que você falou, porque às vezes a pessoa não para pensar e vai pelo momento, né? Exatamente. E aí você não reflete assim o que você, se você realmente precisa. Muito bom, gostei muito da sua colocação, doutora Dineuza. Alguém querer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Vamos aproveitar aqui a doutora Dineuza, viu, gente? Porque não é todo dia, não. Então vamos aproveitar e fazer mais perguntas. Eu vi que você falou que essa é uma doença que tem muito a ver com a questão emocional também. E assim, na questão de depressão. Seria interessante. Aí agora eu vou falar em relação ao tratamento. Que tratamento? O que a pessoa poderia fazer para que a pessoa, tipo, com que conseguisse sair desse padrão de gastador para poupador, né? Porque às vezes a gente sabe que o gastar faz mal não só nessa questão de compulsão, mas na questão de como um todo. Depois você vai ficar tipo, pode ficar com pressão alta. Na questão da compulsão de alimento, você pode ficar obeso. Assim, tudo vai gerar uma consequência para outras coisas. Aí, no caso, que tratamentos? Porque aí você trabalharia com a prevenção de outras coisas. Por exemplo, se a pessoa vai gastar muito, a pessoa vai ter um problema bem mais sério, emocional e financeiro. E aí, mas se você já previne
em relação a essa doença aí, que é a oniomania, que tratamento, o que é que a gente poderia fazer para, assim, se tratar, como já está no caso avançado, ou então para prevenir quem Ju, ainda não tem? de fato, ela é uma doença, inclusive ela tem uma CID, ela é reconhecida, tá bom, como doença, tem cura, e o tratamento, em primeiro lugar, o indivíduo ele tem que reconhecer que aquilo ali já está passando os limites, que aquilo ali não é natural, aquela compulsão por compras, onde já gerou até situações de desgaste na família, de brigas, de discussões e até de separações por conta das dívidas. Sim, a pessoa tem que reconhecer. Desculpa rapidinho. Desculpa rapidinho. Falando em família, essa doença ela pode passar de geração para geração, ou seja, já estou entrando com outra pergunta externa naquela, assim, na questão de uma mãe foi compulsiva, ou os pais foram, os filhos também vão ser. Isso pode passar, assim, pelo próprio hábito de vida? Pode sim, através do hábito, né? Porque ela não é uma doença inata, ou seja, ela também não é nada que é perpetuado de pai para filho, essa coisa, né? Mas na vivência, sim. Se eu tive uma mãe ou pai que tinha compulsão, claro, eu posso gerar e posso reproduzir esse padrão na minha vida, né? Porque se eu cresci vendo aquilo, Para poder vivendo honrar, né? aquilo, né? Eu sempre vi meus pais numa corda bamba, mas eles sempre davam um jeito, eu também posso fazer. Possível sim, claro que sim, né? E aí, voltando à questão do tratamento, o indivíduo primeiro ele tem que reconhecer que de fato ele precisa de ajuda, que isso já está extrapolando o senso do que é natural, do que é normal. Ao reconhecer isso, ele vai ter que procurar um psiquiatra. Por quê? Aí vai entrar a parte da medicação. O psiquiatra vai fazer uma anamnese, vai ver o histórico de vida dessa pessoa e ele pode passar medicação para ansiedade, para depressão, isso dependendo da condição que o paciente apresente para ele, né? Também na terapia, fazendo uma ponte da psiquiatria com a terapia, porque esse indivíduo ele vai trazer a vivência dele, o histórico de vida, as angústias, os conflitos. E na terapia, o que é que o psicólogo pode trabalhar? Não é questão de você se abster do compra, do ato da compra. Não, não é isso. Mas ele vai tentar trabalhar com o seu paciente que aquilo dali pode ser limitado. Eu posso adquirir a consciência e me disciplinar a minha vontade. Eu vou impor a minha vontade. Que compra que eu vou fazer? Se não é impedir o ato, mas impedir a forma como esse ato é gerado de uma forma impulsiva, impulsiva. Porque isso aí gera, depois da compra, gera o arrependimento, gera a culpa. Mas só que esse arrependimento e essa culpa é instantâneo. Da mesma forma que o prazer para efetuar aquela compra impulsiva gerou aquele prazer, é instantâneo, porque depois vem o arrependimento, vem a culpa, mas a culpa e o arrependimento também é instantâneo. E aí a pessoa se percebe fazendo uma nova compra, meio que para compensar. A cabeça da pessoa é isso, né? Vem como uma parte da compensação. Então, existe sim a Interessante. forma da cura, existe a forma do tratamento, psiquiatra, terapia, medicação, e aí a pessoa pode começar a substituir até os lugares, evitar lugares onde ela vai cair na tentação. Deixa o cartão de crédito em casa, começa assim, deixa o cartão de crédito em casa, começa a ir para lugares diferentes, lugares onde você não vai ter esse impulso, né, de sair às compras. De repente você pode fazer passeio na praia, você pode ir para a praia, você pode ir a um teatro, você pode ir a um cinema, reuniões em família, reunião com amigos, em lugares diferentes, onde não vai te levar a essa avalanche de compras desnecessárias. Bem interessante. E isso, Nato, quanto falou aqui, isso é mais comum do que Sim, imaginamos, né? Porque é assim, às vezes está presente em quase todas as pessoas, exatamente.
É por isso que, às vezes, assim, hoje em dia existe um índice muito grande de pessoas devedoras, pessoas no cartão de crédito, pessoas com cheque especial, pessoas fazendo empréstimos, agiotas, e sem conseguir sair disso, né? Aí, como você acabou de falar, além dessa doença, vai gerando Sim, outras com doenças. certeza. E para isso eu tenho que ter a consciência de que eu preciso de ajuda. Porque enquanto eu achar aqui normal essa minha compulsão, eu vou ir nesse trajeto aí, eu vou seguir esse caminho, né? E aí eu posso terminar casamento, terminar relacionamento, vai ter pessoas na família que vão romper, até deixar de falar com a pessoa, porque essa pessoa está doente, mas o outro não quer adoecer. O outro diz assim, não, isso não dá para mim não, já chega. Eu já Verdade. paguei uma vez, já paguei duas, já paguei três dívidas da pessoa. E eu não vou ficar nessa não. E a pessoa rompe os laços, deixa de falar, porque também tem que ter saúde para o outro, né? É importante que a pessoa reconheça, eu preciso de ajuda, eu já estou extrapolando o limite. Tá? Um profissional. E é muito triste mesmo, né? Porque, como você disse, as pessoas vão afetando não só ele, mas a todos da família. É como se fosse qualquer um outro vício, de uma droga, de qualquer outro vício que Mas mexa com a é uma estrutura dependência, familiar. Lúcia, porque isso aí é algo psíquico. Então, ela gera a mesma dependência que uma pessoa que dependência do álcool, a dependência da droga, a dependência da alimentação, da compulsão alimentar também, e a dependência do cigarro, a dependência exagerada também por sexo. Gente, Exatamente. tudo isso é dependência. A pessoa tem que ter consciente de que, de fato, ela está doente e tem que se E tem que se tratar. tratar, né? Quem já viu, às vezes, assim, um casal, um é bem controlado e o outro é totalmente descontrolado. E aquele que é descontrolado consegue puxar o outro, como diz, puxar pro buraco, né? Ele consegue arrastar e, como você falou aí, acabar casamentos, desestruturar Sim, isso famílias que e tudo você mais. trouxe é importante, É isso, gente, é porque num muita casal, coisa. pode ser um casal que more junto ou não. A tendência é que, se você está com aquela pessoa, você quer ajudá-la. E aí, aquela pessoa, o dinheiro dela não é o Exato. suficiente para pagar as dívidas dela. Então, qual é a atitude do outro? É ajudar. E aí, muitas vezes, o outro deixa de pagar coisas dele para ajudar seu parceiro ou sua parceira. Só que isso não vai acontecer uma vez apenas. Isso vai acontecer várias vezes. E quando o parceiro ou a parceira perceber, ela também está no vermelho, igual a vida do outro. A pessoa que ele foi ajudar, puxou ela para o fundo do poço também. E aí chega um momento que você diz, não, eu quero uma relação que acrescente na minha vida, eu quero uma relação que contribua, não uma relação que me cabe. Me Exatamente, que puxa está isso. sucumbindo, porque eu tinha uma vida tão regrada financeiramente, fulano entrou na minha vida, pronto. Foi tudo para o ar. É isso que a gente tem que ter cuidado. Que tipo de relacionamento a gente está se envolvendo? Como esse para que isso não me É contamine isso. também. Pois é. E fica difícil até um ajudar o outro. Parece como se fosse um se afogando, o outro tenta ajudar e se Exatamente, afoga também, exato. né? É como você disse, a pessoa que tem que ter a consciência de sair daquilo. E eu acredito, eu não sei se eu estou certa, você vai me corrigir na questão da psicologia. Eu acho que a pessoa só conseguirá ter essa consciência quando chegar tipo, ao fundo do poço, muitas vezes. Quando chegar no pior das hipóteses, onde ela não tem mais para onde recorrer, que aquilo já está no extremo do problema, agiotas, não sei o que e tudo mais. Aí a pessoa vai tentar, assim, como diz, não foi pelo Exato. amor, foi pela dor. E aí a pessoa vai sentir aquela pressão e aí talvez a pessoa tenha uma consciência naquele momento. Concordo com Isso pode você. acontecer? Muitas vezes é preciso que a situação chegue ao extremo de você já não ter a mais ninguém a recorrer. As portas que antes eram abertas para você se fecham. Então você recorre para a família, aquela família já não te ajuda mais. Você recorre para os poucos amigos que ficaram e esses amigos também não vão te socorrer.
Você vai para o banco para fazer um financiamento, você não tem como, porque já até o limite do banco, empréstimos que você fez, não tem condição mais de você fazer nenhum. Você não tem, nem pode chegar perto do agiota, porque você está devendo, como é que você vai pedir mais dinheiro para o agiota? Ou seja, as portas vão se fechando, é como se as paredes fossem, sabe, compassando assim. E você se percebesse ali, naquele lugar, e sendo trancada, trancada cada vez mais sem saída, quase espremida. E aí você cai em si e diz, realmente, eu preciso de ajuda, eu não tenho mais o que fazer. Interessante. É isso, Dinelza. Você, assim, deu seu recado, realmente, esclareceu muitas coisas. Foi muito bom, porque esse bate-papo, assim, eu acredito que muitas pessoas não sabiam nem que isso é uma doença Tem, e que tem até nome tem sim. ICID, né? Nome ICID. Para quem não sabe o que é CID, significa Código da Doença. Então, isso é uma doença que tem nome, tem CID e tratamento, que é o mais importante. E quem apresentar algum grau desse tipo de doença, que seja leve, que seja grave, que seja assim, né, que esteja no extremo, procure tratamento. Porque se você não procurar tratamento, sua vida vai piorar muito mais. E, doutora Dinelza, você faz algum tratamento em relação a isso? Você trabalha em algum consultório? Você, enfim, me fale um pouco aí se você, como você pode ajudar essas pessoas de uma forma geral, Bem, quem tem Lúcia, eu interesse. tenho um consultório aqui no TERB, próximo ao Hospital da Restauração. Tá? Então, assim, as pessoas que quiserem, tiverem interesse de iniciar sua terapia referente a isso, ou questões de ansiedade, depressão, ou de repente a pessoa percebeu que, poxa, algumas coisas aí que Dinelza falou, tá batendo comigo, tá acontecendo comigo. Aí, a pessoa quiser vir aqui me procurar, só é visitar minha página do Instagram, se de Nelson Martins, ou meu contato, 81 911 4558. Entenda, né? E aí nós fazemos uma Isso. avaliação, vemos uma anamnese aqui, e a melhor forma de se cuidar, né? Ela dizendo. Exatamente. Nato quanto falou aqui. Foram muitos insights, tá vendo? Então, realmente, a gente escutou sua palestra, entendeu e foi dando os, né, os insightzinhos e ela pediu obrigada pelas informações que foram valiosíssimas. Então, é isso aí, é isso que a gente tem aqui. Agradecer a senhora. Foi muito bom estar em contato com a senhora. Foi muito bom você esclarecer todas essas dúvidas que dúvida do nosso público, dúvida das pessoas do dia a dia que nem sabia que tinha esse tipo de doença ou que conhece alguém que tem. Gente, se vocês conhecem alguém, que vocês percebam alguns sintomas desse que a doutora Dineuza falou, compartilhe esse vídeo, conversa, fala, porque isso é você ajudar as pessoas, não é? E nós estamos neste mundo para ajudar uns aos outros, não é isso? Sim, com certeza, Lúcia. Foi muito bom esse recado que você agora deu no final. Muitas pessoas não conhecem, né, sobre esse termo da onimania, né? E aí, assim, agora que as pessoas aprenderam que isso é uma doença, que ela tem CID, que ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que tem tratamento, que tem cura, então, observe se tem alguém da família, ou até você mesmo, se observar se alguma dessas características que foram trazidas aqui está batendo com você. Pode ser até que você esteja no início, né, dessa compulsão por compras. Então, dá tempo, gente. Não precisa chegar no fundo do corpo para você reconhecer, não. Vamos para a prevenção. Vamos iniciar a prevenção para não esperar Exatamente. que chegue a um momento assim tão doloroso de ter que cortar relações familiares, relações amorosas, laços com amizades, né? Ficar praticamente isolada, sozinha, porque ninguém vai querer estar ali junto com uma pessoa assim que ela não quer reconhecer que ela está indo no fundo do poço e vai levar junto e ficar com ela, né? Então, assim, observem isso aí, Exatamente. compartilhem essas informações, conversem, se analisem também, para que a prevenção é a melhor solução para tudo, né?
De antemão, agradeço, Lúcia, mais esse contato aí, né? Esse momento de troca de saberes aqui, de conhecimento. Agradeço a todas as pessoas que entraram, que fizeram perguntas, que participaram direta e indiretamente. E só tenho a agradecer mesmo, desejar um bom final de semana a todos e até o próximo encontro. Exatamente. Nós que queremos lhe agradecer. Parabéns por essa live maravilhosa. E deixa eu só dar boa tarde aqui a Alexandre, que parabenizou nossa live. E boa tarde a ele também e a todos que estão aqui conosco. E aproveitando o ensejo, vamos parabenizar, né, nossas mães, porque já está perto. Essa live seria para o próximo sábado, porém nós estávamos com compromisso, né? A doutora Dinelson está com compromisso no próximo sábado, mas essa live está em homenagem às mães também, para que elas também, as mães compulsivas, tenham essa consciência. Nós queremos deixar nosso beijo, nosso abraço, nossas felicitações para todas as mães do mundo, né? Porque todas as mães, mulheres, mães que são mães. E é isso que nós queremos desejar a vocês. Uma boa tarde e obrigada a todos. Até mais, gente. Alexandre, uma boa Então, tarde. Beijo para todos até mais. vocês. Gratidão, Lúcia.